prezados e minhas prezadas, gostaria muito de escrever este bilhete de hoje com vocês, pensando no dia 2 de novembro, Dia dos Mortos, e olhando o nome deste Dia dos Mortos pelo outro lado, porque na verdade não existiria esse Dia dos Mortos se não fossem os vivos que lhe deram o título. Na verdade, esse também é um dia de vida. Então, eu considero alguns pontos a partir disso. O primeiro ponto que eu considero é que, neste dia, o que se mostra mesmo é a necessidade da vida. A vida se impõe, a vida clama. E me lembro então do filósofo pensador Antônio Gramsci, que disse que a perenidade da alma continua nas obras de quem morreu. Então é durante a vida que nós respingamos com tudo que fazemos, com o nosso discurso transformado em obras, com o nosso pensamento feito palavras escritas, redações, poemas, etc., é que a nossa alma permanece eternamente. É ali que a nossa alma está presente. Esse dia, então, me lembra disso, que é um dia de nos lembrarmos que a morte, além de ser um problema de definição, porque o que é a morte? É voltarmos à terra, como diz Gênesis, nos transformarmos em pó da terra, portanto nos integrarmos à vida, logo aí a morte não existe. É o de nos retirarmos da vida social, mas se a vida social continua com as nossas obras, com a nossa memória, com tudo o que realmente de efetivo fizemos em favor do ser humano, em forma de arte, em forma de luta, em forma de entrega na dignificação da vida, como se pode falar em morte? É bom pensarmos nisto, para qualificarmos a vida que temos. Não importa o quanto temos ainda de vida, mas o importante é qualificarmos a vida que temos nas obras que fazemos pelos outros, pelos semelhantes, pelo povo. E agora, com mais um ingrediente, com mais um item extremamente importante, que é o meio ambiente, que é o outro também, extremamente ameaçado e agredido. Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de pensar é que, nas muitas vezes em que fui a cemitérios, em vários lugares nesse país, geralmente para levar a minha bênção sacerdotal, que começou na casa e terminou no cemitério, na realização das exéquias, do sepultamento, do enterro, da encomendação. Eu nunca cheguei em velórios de forma rápida e inopinada, mas sempre me antecipei a ficar horas com os enlutados, para conhecer as pessoas, conhecer o que deixou o falecido, a falecida na vida. E quanta riqueza, quanta beleza na vida que é falada pelas pessoas até em círculos ao redor do caixão, ou lá na cozinha, ou lá num quarto, ou lá no lugar das refeições, ou até lá no pátio.
As pessoas até entusiasmadas, falar, até sorrindo das coisas, das graças que a pessoa fez durante a vida. Isto é vida, é isso que permanece. É com isso que as pessoas ficarão daquela que é sepultada, seja na sala ou seja numa capela mortuária, numa câmara de velório. Então, eu nunca fiz sepultamento, não me lembro de ter acompanhado uma família chegando na hora, quase que festejando, chegou o sacerdote, né? E sentei junto, participei das refeições, e não raras vezes dormi mal, e com a falta de espaço, para conhecer a realidade da pessoa que era velada no momento. Entre dores, soluços, choros, se conhecer verdadeiras histórias de grandeza humana, notadamente de trabalhadores e trabalhadoras. São tantas que eu não poderia nem contar aqui para vocês. Ao contrário disso, em que me neguei impor a minha bênção apostólica, pastoral apostólica, porque no próprio velório, na conversa com a viúva, conversa com as pessoas, descobri que o morto tinha sido um torturador, que tinha torturado muita gente, até matado gente nos porões da ditadura. Naquele momento eu me neguei a fazer as exéquias, porque me parecia sujar todo o rito, sujar a minha missão, me envolvendo com alguém que fez tanto mal. Quando tentei falar, os capangas me travaram na saída, me disseram que se eu tentasse sair, que eu seria morto. Eu disse, então vocês atirem. Atirem e depois expliquem para a mídia, expliquem para o judiciário por que vocês atiraram num sacerdote. Porque não, aí sim não dá para abençoar, para tentar consolar quem só causou choro, perdas, lutos. Não havia relação com a minha presença e a minha tarefa pastoral. Outra coisa que me chama a atenção nos cemitérios, que são lugar de muita vida e até de muita beleza, é que quando se leva os caixões para a entrega, há quase que os sacerdotes lá à espera. Homens muito simples, e eu só conheci homens que exerciam essas tarefas que maliciosamente as pessoas chamam de coveiros. Lá aguardavam, seja com a carneira aberta, seja com um túmulo ao chão, mas com muito respeito. Eu procurei sempre respeitar o comportamento dos trabalhadores que recolhiam os cadáveres para o enterro. E sempre vi, não houve um caso em que eu não tenha constatado isso, que os trabalhadores, na hora do sepultamento, baixam a cabeça, tiram o chapéu e reverenciam, com um extraordinário respeito. Uma vez eu fui conversar com o grupo, depois que todo mundo saiu, eu dirigia o próprio carro, fiquei conversando com eles. Perguntei se era sincero da parte deles este estado de reverência, esse estado de homenagem. Eles disseram que sim. Perguntei por quê. Cada um contou que perdeu um ente querido também. E que eles sabem o quanto dói a separação para sempre de uma pessoa amada. Os trabalhadores,
Os operários que são gente, e muita gente vai ao cemitério, entrega o seu morto, recebe todo o respeito e sequer é capaz de olhar para os operários, para os trabalhadores, que tomam uma forma naquele momento, aquele trabalho, mas que são os que estão em toda a parte construindo o nosso mundo, a nossa civilização. Os trabalhadores, as trabalhadoras. Isso sempre me comove muito. A reverência, o respeito, o trabalhador é muito respeitoso. O trabalhador é muito conectado com a dor do seu próximo. O trabalhador sente perfeitamente a dor do outro. O trabalhador tem uma capacidade imensa de medir o sentido da perda que toda uma multidão é capaz de sentir na hora que enterra seu ente querido. Isto eu sempre reparei. E, finalmente, o cemitério, para mim, revela o que há sempre, cotidianamente, na sociedade. Divisão de classes. Me lembro que eu passei boa parte da minha adolescência e juventude escutando na minha terra, em Alegrete, Rio Grande do Sul, o padre Rubens Pilar. Era um padre de direita e ele mentiu muito. Uma das mentiras dele, que gostava de fazer programa de rádio, é que no cemitério todos são iguais. Não, não são. Não são iguais. O cemitério tem o mesmo conflito de classe, a mesma divisão de classe que há na sociedade. Basta olhar os túmulos. Como são os túmulos dos pobres e como são os túmulos dos remediados e dos ricos. Com mármores, folhados a ouro, requintados, capelas, até anjos, até figura de Jesus lá, toda requintada, como se ele estivesse ao lado daqueles que exploraram a vida inteira. Do lado dos pobres, aos túmulos dos pobres, uma velazinha, um crucifixozinho, faz que cai, mas não cai, né? Um vasozinho de flores, geralmente flores secas, o abandono. Abandono que sempre viveram durante a vida, agora na morte os túmulos representam a profunda e injusta divisão de classes. Então, para mim, dia 2 reflete a vida, reflete a situação toda que eu acabei de enumerar aqui. Certamente há uma porção de outras que deveriam chamar a nossa atenção. 2 de novembro deste ano ainda se acresce com a mortandade nesse momento, quase 161 mil mortos pelo contágio, pela contaminação, e pode-se dizer tranquilamente contaminação usada como máquina, como arma de genocídio contra 161 mil pessoas, e do outro lado quase 5 milhões e meio de contaminados que morrerão e passarão para a numeração deste lado. Devemos lembrar disso também, que 2 de novembro representa esta sim, a morte daqueles que matam o povo o dia inteiro, tentando excluir os que sempre são excluídos, tentando eliminar os que sempre são eliminados, tentando pisar nos que sempre são pisados, tentando genocidar aqueles que são mortos diariamente de forma anônima, sem ser respeitados nos seus direitos e nos seus direitos supra-sumo direito, o direito absoluto, o direito transcendental, o direito à vida. Abraços críticos e fraternos.